cortar trabalhadores em plena pandemia. E segundo denúncias da imprensa, o enxugamento pode cortar 20% dos funcionários. Para as pessoas que não têm acesso à internet, o cadastramento do auxílio emergencial pode ser feito pelas agências dos Correios. Movimentos populares fazem pressão para que o financiamento da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida seja suspenso enquanto durar a pandemia. Depois de ter anunciado em seu próprio site que não promoveria demissões durante a pandemia do novo coronavírus, o Banco Santander voltou atrás e começou a mandar funcionários embora. Um grave ataque avalia os sindicatos dos bancários de São Paulo. Acompanhe na reportagem de Jomiag. Quando a pandemia do novo coronavírus começou a atingir o Brasil em março, o Banco Santander foi um dos idealizadores do manifesto Não Demita, pedindo que empresários não dispensassem empregados no período, e se comprometeu com os bancários que não demitiria ninguém até o fim da pandemia. A crise está perto do auge, mas nos últimos 7 dias, a empresa já mandou embora, sem justa causa, 25 trabalhadores. Então, não há motivo para o banco descumprir agora um acordo firmado, não assinado, mas dito em mesa de negociação, de que não demitiria durante a pandemia de Covid. Nós estamos no auge da Covid. E o que nós estamos vendo é um processo grande de demissões em todo o território nacional. Então, por que um banco que tem lucro vai fazer demissão? Por que uma empresa que dá lucro faz demissão nesse momento? Né? Então, se quer realmente ajudar a sociedade, não fazer essas demissões, né? Não colocar esses trabalhadores na rua, né? Então, sempre foi esse o nosso pedido e continua sendo o nosso pedido desde o início das negociações. Então, a gente tem tentado aí interlocuções com o banco, mas a única resposta que ele dá é que ele se comprometeu durante 60 dias de não demitir e que esse prazo terminou no final de maio e que por isso fizeram algumas demissões. O Santander se defende e diz que o compromisso verbal só valia até maio. Já o Sindicato dos Bancários afirma que o banco não falou em data. Como esse acordo foi assinado em março, ele está agora no final de maio, considerando que o compromisso de não demitir já está extinto. Mas não foi isso que ele disse na mesa de negociação conosco. Para nós, isso era até o final da pandemia. Todo mundo sabe que, principalmente São Paulo, onde ocorreram as demissões, nós estamos no pico ainda. Alguns especialistas dizem que nós nem chegamos no pico da pandemia ainda em São Paulo, e alguns falam que chega em julho, chega em agosto, mas nós ainda estamos no momento crítico da pandemia, então nós achamos um absurdo fazer essas demissões. Em 2019, o Santander teve lucro de 14 bilhões e 500 milhões de reais. No primeiro trimestre deste ano, o lucro foi de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Então, as demissões não são por falta de dinheiro, afirmam os bancários. Mas o Santander pretende ainda se livrar de 20% dos trabalhadores, conforme reportagem publicada na última terça-feira pelo jornal Folha de São Paulo. E para piorar, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro afirma que o banco vai exigir dos funcionários uma meta irreal de venda de produtos, com risco de demissão caso essas metas não sejam cumpridas. O funcionário é obrigado praticamente, convidado a vender 55 produtos na semana. Isto começou esta semana agora, tá certo? Ora, eram 10 por dia, já viraram 55 por semana. Esse programa de avaliação de performance, no nosso entendimento, na nossa avaliação, aliado a esse programa de demissões, que foi anunciado e que foi vazado, para nós só implica que seria uma justificativa para promover as demissões dos trabalhadores. Nesse momento de pandemia, milhões de brasileiros têm sobrevivido com o auxílio emergencial de R$ 600. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que prorrogar o programa é fundamental para garantir a retomada da economia do país. A reportagem é de Daiane Ponte. Desde que foi aprovado em março, o auxílio emergencial já beneficiou 60 milhões de brasileiros.
O dinheiro garante o mínimo de renda para as famílias enfrentarem uma recessão econômica aprofundada pela pandemia. O auxílio emergencial ele tem uma importância muito grande, em especial para a população que está no mercado de trabalho informal. A gente tem uma grande proporção de mulheres, uma grande proporção de negros, né, que são pessoas que sofreram em um primeiro momento com essa mudança de hábito das pessoas devido à pandemia, né, para manter algum tipo de renda para essas pessoas, né. Além disso, o auxílio emergencial ele é muito importante para pessoas que já eram beneficiários de outros tipos de programas sociais, como é o caso do Bolsa Família. Mas o governo Bolsonaro afirma não ter recursos para manter o auxílio por mais tempo e anuncia que pretende prorrogá-lo por apenas mais 2 meses. Só que um estudo realizado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que é mais vantajoso estender o auxílio. Em 3 meses, o benefício ele tem a capacidade de gerar, dado esses impactos de aumento do consumo das famílias, do emprego e do investimento, ele tem uma capacidade de gerar um desvio de 0,44% no PIB. O que significa isso? Significa que se o PIB cair 1% nesses 3 meses, ou seja, no trimestre, a renda básica emergencial mitigaria 0,44% dessa queda de 1%. Estendendo o benefício até o fim do ano, considerando constante o número de famílias que estão recebendo, nós temos um custo da política 3 vezes maior. No entanto, os benefícios tendem a ser 5 vezes maior. Isso em termos de PIB e em termos da arrecadação do governo. Com o pagamento prolongado do auxílio emergencial, os beneficiários devem converter essa renda em consumo, pagamentos de contas e tributos, o que a longo prazo deve contribuir para o aquecimento da economia. Grande parte daquilo que é gasto com o auxílio emergencial, ele retorna para o governo, ele retorna para a sociedade em forma do pagamento de impostos, né? Porque essas pessoas estão consumindo, elas estão usando esse auxílio emergencial para pagar um aluguel, para comprar comida, para pagar suas necessidades básicas, né? Então ele é um dinheiro que está circulando. Então, vários estudos têm mostrado que ele tem um impacto muito positivo econômico, né? Nesse momento que a gente deve ter uma crise, a gente já está numa crise econômica, né? Mas que a gente deve ter uma queda muito grande do PIB no ano de 2020, o auxílio emergencial ele pode ajudar a amortecer essa queda. Além disso, manter programas que garantam acesso à renda pode ser uma forma de superar as incertezas sobre a economia brasileira quando a pandemia acabar. Nós estamos sob calamidade pública, sob o decreto de calamidade pública até o final do ano. Com isso, o governo ele pode gastar o que for necessário, ele deve gastar se a intenção é de fato a de mitigar o impacto na vida das pessoas, na renda das famílias e na economia. Estender o benefício por apenas 2 meses e pela metade do valor vai mitigar um impacto muito menor dessa crise, tanto na renda das famílias quanto no PIB, e aí, de fato, a arrecadação do governo não vai se recuperar da maneira que ela se recuperaria caso o benefício fosse mantido até dezembro, e nós temos um aprofundamento, uma deterioração das contas públicas da mesma forma, porque a receita vai cair, já que a receita acompanha a atividade econômica. Milhões de brasileiros não conseguiram se cadastrar para pedir o auxílio emergencial por não ter acesso à internet. Mas agora essa população mais vulnerável poderá fazer o cadastro nas agências dos Correios. A reportagem é de Camila Piacessi. Pessoas que não têm acesso à internet poderão fazer o cadastro do auxílio emergencial de graça em qualquer agência dos Correios. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Cidadania e a estatal. E a expectativa é realizar até 27 milhões de atendimentos. Muito boa a abertura das agências dos Correios para atendimento presencial à população, incluindo os microempreendedores individuais que não tiveram acesso ao auxílio emergencial, seja por falta de internet ou por não terem os seus pedidos atendidos. Com o início da pandemia eu tive problemas financeiros, né? Tive que fechar meu comércio e agora com o auxílio do governo, né, sendo feito cadastro agora pelos Correios, vou tentar com que eu consiga pagar minhas dívidas.
Para evitar aglomerações, foi estabelecido um calendário de atendimento nas agências conforme o mês de nascimento do beneficiário. No dia do atendimento, é necessário levar documento original com foto, CPF do beneficiário e dos membros da família dependentes da renda do titular, além dos dados bancários. O sindicato da categoria espera que o governo federal adote medidas para que os funcionários dos Correios não fiquem sobrecarregados, já que muitos servidores do grupo de risco estão trabalhando de casa devido à pandemia. Os Correios também não implementou como deveriam os mecanismos de proteção à contaminação do vírus. Então, muitas agências, a maioria ainda não tem aquela proteção acrílica, a distribuição de máscara e álcool em gel foi muito precarizado. Então, a gente acha que é uma boa iniciativa, porém, deveríamos ter mais funcionários para ajudar nesse suporte, para evitar filas e até aí uma possível contaminação. No Rio Grande do Sul, a Ceitec, empresa que produz dispositivos microeletrônicos de rastreamento e atua na área de pesquisa e inovação, deverá ser extinta. Isso porque ela está incluída no Programa de Parcerias e Investimentos do Governo, conhecido como PPI, que pretende promover uma série de concessões de infraestrutura e empresas ao setor privado. Ontem, uma manifestação foi organizada por funcionários. É uma empresa que trabalha fazendo experiências, ela não foi criada para dar lucro, ela foi criada para servir de uma incubadora de tecnologia. Então, não é só também na área do Covid que nos preocupa, ela tem várias outras coisas que está sendo desenvolvido e estudado ali pelos cientistas para que possa o Brasil se desenvolver cada vez mais e a gente vê que o governo não tem vontade de mantê-la. Nesta quarta, trabalhadores da Ceitec realizaram um abraço na empresa. Pela proposta, os empregados da empresa, contratados por meio de concurso, terão os contratos rescindidos. Mas eles querem, na verdade, extinguir essa empresa. Então, como vai ficar nossas famílias, os nossos filhos, desses trabalhadores que estão aqui? Existem várias empresas que estão correndo o risco de ser extinguidas, inclusive Petrobras, Eletrobras, o próprio Transurb aqui que está nesse pacote também aí. E a gente está trabalhando junto com outros sindicatos aí para que a gente consiga buscar algumas alternativas junto aí também e junto com aqueles que representam o poder público aí, inclusive os senadores e deputados aí que possam entrar nessa luta com a gente aí. Essa é difícil de entender. Num gesto de apoio aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal suspendeu a cobrança das mensalidades para todos, ou melhor, quase todos. Ficaram de fora justamente os mais pobres. Veja na reportagem de André Giannucari. A Caixa Econômica Federal suspendeu a cobrança das prestações do programa Minha Casa Minha Vida. A medida teve início assim que a pandemia começou. A suspensão vale para todas as faixas. Todas, menos a faixa 1, justamente a que concentra os mais pobres. O que a Caixa alegou que ela não tinha competência para suspender a faixa 1, do Minha Casa Minha Vida, para as famílias que ganham menos, que ganham de 0 até 2.350. E que são mais de 1.400.000 famílias no Brasil inteiro. Então, ela dizia o seguinte, que como esse recurso vinha diretamente do governo federal e não do FGTS, ela não tinha competência e, portanto, deveria o governo tomar uma decisão de fazer essa suspensão. Mais de 1.400.000 famílias do país estão na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. E já tramitam na Assembleia Legislativa de São Paulo e de outros estados projetos de lei para suspender o financiamento deste grupo também, enquanto durar a pandemia. É uma reivindicação nossa desde o início da pandemia, justa, até humanitária, para que seja suspenso o pagamento temporário das mensalidades dos mutuários de habitação. No caso do estado de São Paulo, através da companhia, a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, mas essa é uma reivindicação em âmbito nacional também. Movimentos que lutam por moradia querem estender a suspensão a outros programas habitacionais. Nossa reivindicação de todos os movimentos populares urbanos
é de que a suspensão abranja os mutuários do Minha Casa Minha Vida, de baixa renda, que não tenham condições de pagar, e também todos os mutuários das companhias de habitação dos estados e as Coabs em âmbito nacional, ou seja, para beneficiar o conjunto dos mutuários de baixa renda por conta dessa situação de dificuldade financeira nesse momento. A Evanisa destaca que as famílias da faixa 1 só podem fazer o isolamento social porque têm onde morar. São famílias que foram removidas de favelas, de áreas de risco, de áreas que elas não podiam permanecer, áreas de obra pública, né? Foram removidas e foram passadas para moradias definitivas. São as famílias que vêm também do programa de habitação rural, um programa muito importante que trabalhou com famílias de assentamentos, pequenos agricultores. Então, são essas famílias que compõem a faixa 1 do programa. Nem durante a pandemia as queimadas dão trégua na Amazônia. Daqui a pouco, o seu jornal conta os detalhes, as regiões mais afetadas e quem são os desmatadores. Até já! Entre agosto de 2018 e julho de 2019, o desmatamento na Amazônia cresceu 34% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram mais de 10 mil quilômetros quadrados de mata perdida, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Além da perda do mais importante bioma do planeta, o desmatamento da região é preocupante para o Brasil, que luta contra o número crescente de vítimas do coronavírus. A reportagem é de Vanessa Nicolai, do Jornal Brasil de Fato. O aumento do desmatamento na Amazônia, combinado ao período de secas previsto para o próximo semestre, pode agravar ainda mais a pandemia de coronavírus que assola o país. Isso porque, conforme alertam especialistas, as queimadas poderão coincidir com o pico da pandemia. Vários estudos demonstram que a qualidade do ar é uma variável que interfere nas estatísticas de internações por casos respiratórios, e essa doença ela se agrava por essa via, né, do sistema respiratório das pessoas. Então você tem aí uma tragédia anunciada. O aumento de 34% de mata derrubada, registrado pelo INPE nos últimos 3 meses, significa, na prática, mais combustível para as queimadas e mais fumaça tóxica na atmosfera. Então você tem aí um caldeirão pronto para ser incendiado, né, num período de pandemia. Então é muito importante que os órgãos fiquem atentos para esse tipo de situação e nesse momento órgãos de saúde precisam trabalhar de forma articulada com órgãos de fiscalização, porque hoje, especialmente na Amazônia, essas atividades ilegais, elas também têm que ser vistas como questão de saúde pública nesse momento. As políticas do governo Bolsonaro, entretanto, não têm apontado grande preocupação com a saúde pública ou a preservação do meio ambiente. Com o desmonte de importantes órgãos de fiscalização, como a FUNAI e o IBAMA, quem tem defendido na prática a vida das matas tem sido aqueles que historicamente mais preservam e sofrem com o desmatamento, as populações indígenas. Nós temos aldeias aqui que ela tem mais de 300 anos de existência. O que a gente vê é que por mais de 300 anos de existência que tem, você vai lá, você confere que a mata está praticamente intacta.
Morador da região do Rio Purus, no sul do Amazonas, considerado como a última fronteira por serem terras com acesso apenas aéreo e fluvial, Macupanari conta que mesmo ali já é possível notar o avanço da destruição. Semana passada nós tivemos um grupo de indígenas que eles foram na parte sul da terra indígena Peneira Itacaquiri e já trouxeram informação que o desmatamento está grande lá, né? Que eles ouviram e conseguiram contar que tinha mais ou menos ali uns 6 motosserras trabalhando. Porque eles vão, param e ficam ouvindo. Eles derrubam as árvores maiores sobre as menores e depois tacam fogo. Com a pandemia, Macupanari acredita que o desmatamento tem sido e ainda será maior, já que as rondas de vigilância dos indígenas e dos órgãos não estão acontecendo. Aquela queimada do ano passado, ela pode triplicar esse ano. Porque já tem as áreas abertas e já tem as novas áreas que eles vão abrir. Então, a gente pode ter o dobro de fumaça aí esse ano espalhada aí para cima nessa atmosfera aí, que vai chegar com muito peso aí. Porque a gente tem os órgãos que não estão conseguindo atuar, mas eles estão conseguindo fazer, então o desmatamento agora vai ser muito grande. E da Itália veio um aviso às autoridades que fazem o gerenciamento da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Familiares de vítimas da Covid-19 foram à justiça. Eles alegam negligência e erros na gestão da pandemia, que matou mais de 34 mil pessoas no país. Um grupo de parentes de vítimas do novo coronavírus entrou com uma queixa no Tribunal de Bérgamo, no norte da Itália, por negligência e erros na gestão da pandemia, que matou mais de 34 mil pessoas no país. Esta é a primeira ação legal em grupo movida na península, que está entre os países mais atingidos pela Covid-19. Não registramos queixa por uma compensação em dinheiro, queremos justiça e, acima de tudo, a verdade. A verdade anda de mãos dadas com a justiça. Nenhuma quantia em dinheiro pode devolver nossos pais e o carinho dos que amamos. Acompanhados por advogados e membros do comitê, os parentes apresentaram 50 queixas ao Ministério Público em Bérgamo, cidade que foi centro da pandemia. Uma página no Facebook, que em apenas 2 meses teve mais de 50 mil adesões, tornou-se um comitê nacional com advogados que estudam apresentar outras 150 queixas. Os familiares acusam as autoridades de terem demorado a declarar a cidade como zona vermelha. Muitos acreditam que os interesses econômicos prevaleceram sobre os da saúde por se tratar de uma zona industrial próspera. Os familiares também questionam a política de cortes aplicada há anos ao sistema de saúde para favorecer uma privatização. O Ministério Público de Bérgamo já abriu uma investigação sobre o caso e ouviu os depoimentos de políticos. Não é só Jair Bolsonaro que deve explicações à justiça sobre suposto uso indevido da Polícia Federal. Na Argentina, situação semelhante é enfrentada pelo ex-presidente Maurício Macri, acusado de espionar adversários sem autorização da justiça. Veja no comentário de Ivone Alves Garcia, correspondente da Ásia TV na Argentina. Atualmente, a Argentina foi movida por um novo escândalo de escutas ilegais realizada pelo ex-presidente Maurício Macri, que já havia sido processado por escutas ilegais realizadas quando ele era chefe de governo da cidade autônoma de Buenos Aires. Naquela época, o ex-presidente espionou até o seu próprio cunhado, Néstor Leonardo e Sérgio Burstein, cuja esposa morreu na explosão da AMIA em um ataque no início dos anos 90. Macri foi exonerado pela justiça pelas escutas ilegais dias após assumir o cargo de presidente da Argentina em dezembro de 2015. O sistema de espionagem que ele usou foi reconstruído, mas desta vez usando a Agência Federal de Investigações encarregada a um amigo chamado Arribas, que era representante de futebol e foi envolvido na polêmica transferência de Carlos Tevez desde o Boca Juniors, que era presidido naquele momento por Maurício Macri, para o Corinthians do Brasil. Macri
mais uma vez termina na justiça por espionar rivais políticos e até membros de seu próprio partido e usar a AFI para gerar escândalos políticos, como o que ocorreu quando Cláudia Gebel, cientista política empregada no Congresso argentino, acusou o senador Carlos Marino, da Aliança Macrista, por abuso sexual, com o apoio de legisladores e grupos feministas. Agora, sabe-se que essa acusação era falsa e foi feita pela AFI, a Agência Federal de Investigações, com a ideia de desacreditar o senador e impedi-lo de competir nas eleições para governador da província de La Pampa contra o ex-jogador de futebol do Clube Boca Juniors e amigo do Macri, Javier Macalister. Na esfera econômica na Argentina, destaca-se a intervenção da empresa Vicentin, que possui uma dívida de 1,3 bilhões de dólares e comercializa 9% da exportação de grãos da Argentina. O presidente Alberto Fernandes decidiu apelar uma disposição antiga para intervir na empresa por 60 dias enquanto ele envia sua expropriação ao Congresso. O grupo empresarial Vicentin vendeu 70% do pacote de ações à multinacional suíça Glencore. E as controvérsias se multiplicam porque a oposição questionou o progresso do Estado no que eles apresentam como uma empresa familiar, enquanto outros setores do peronismo acham que a medida foi tomada sem as devidas considerações legais para evitar posteriormente um julgamento contra o Estado argentino. A multiplicidade de interesses em jogo ainda não nos permite saber exatamente como será o processo e quem se beneficiará, pois existem muitas versões interessadas. Isso ocorre com um governo pressionado pela economia que abriu quase todo o país, enquanto o número de infecções e mortes cresce, causando grande preocupação, algo que aumenta com o que acontece no Brasil, visto como uma bomba epidemiológica que ameaça a Argentina. A situação econômica precária e a pressão dos setores liberais dentro e fora do governo estão levando ao presidente a estudar uma diminuição nos subsídios e na ajuda econômica a partir do próximo mês, esperando que esses sinais sejam levados em consideração pelos credores no meio do período ainda pendente de renegociação da dívida externa contratada pelo Macri e que é impagável nessas circunstâncias. Em um pronunciamento na última semana, o presidente Alberto Fernandes afirmou que 90% dos casos de coronavírus na Argentina estão na área metropolitana de Buenos Aires. A situação tem se agravado ainda mais nas favelas e bairros populares da cidade. E o isolamento com força policial de uma das favelas gerou críticas ao governo. Veja na reportagem de Fernanda Paixão, do jornal Brasil de Fato. Ramona Medina era moradora e militante na Vila 31, uma das favelas mais populosas da capital de Buenos Aires. Ela denunciava a falta de água no seu bairro. Depois de 12 dias sem água, Ramona faleceu no dia 17 de maio, vitimada pelo coronavírus e pela falta de assistência. 8 dias sem água e nos pedem que nos higienizemos, que nos lavemos las manos. Si no lo invito a mi casa, que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible. Os bairros populares de Buenos Aires já superam os 13,8% de índice de positividade para o vírus no país. A Vila 31 tem atualmente 58% de positividade, seguido da Vila 1114, com 45%. Após os primeiros casos de contágio, o plano Detectar chegou às favelas de Buenos Aires para identificar pessoas com os sintomas da doença. Ativistas dessas comunidades, no entanto, dizem que o procedimento chegou tarde. Lamentablemente llegaron mucho después de que nosotros veníamos exigiéndolo y mucho después de que surgió la primera persona contagiada. Hasta el día de hoy ese detectar es muy contraproducente porque sucede lo siguiente: a muchos vecinos y vecinas que están o tienen fiebre
los y las hacen hacer una fila. Esto quiere decir que hay casos sospechosos que pueden ser positivos o negativos y las hacen hacer una fila durante mucho tiempo. Una vez que se les hace el hisopado, los hacen esperar generalmente durante muchas horas, mezclando a casos positivos con casos negativos. Há algumas semanas, a Vila Azul, favela localizada em Buenos Aires, fora da capital, foi isolada com forças policiais após uma alta de contágios por coronavírus. A presença policial é uma resposta contrastante com a ajuda comunitária entre vizinhos e organizações presentes nas favelas. La respuesta ante muchas problemáticas estructurales no es militarizar los barrios, los territorios. Para nosotros eso no es una solución. Nosotros buscamos una solución más de fondo, que pueda realmente solucionar las cosas más desde las bases y saldando un montón de cosas que el Estado no viene saldando hace muchísimo tiempo. Os centros de saúde cumprem um papel fundamental de atendimento da população nas favelas. Hay una como pobreza estructural de hace mucho tiempo que mejora con algunos gobiernos, empeora con otros, pero que no se termina nunca de resolver. El sistema de salud en los hospitales a veces no llega a responder esta cantidad de población. Por ahí los que estamos en el territorio nos damos cuenta y conocemos a las personas y podemos hacer un seguimiento más completo. Pero una vez que hace falta el hospital, a veces ahí se corta essa relação. Tem gente que não consegue R$600 de auxílio para sobreviver à pandemia. Mas segundo o portal Transparência, o atual presidente da República gastou R$709 mil por mês. Daqui a pouco, na volta do intervalo, o seu jornal fala sobre essa e outras notícias. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Agora, quem apoiar a TVT vai ganhar desconto em qualquer livro da Editora Boitempo. Faça uma doação de R$30 e ganhe desconto de 30% no site da Editora Boitempo. Promoção por tempo limitado. Acesse catarse.me/TVT e apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. A abertura do processo de impeachment de Wilson Witzel, aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, expõe a fragilidade política do governador. Eleito com um discurso de combate à corrupção e se dizendo representante da nova política, ao lado de Jair Bolsonaro, Witzel vive um momento delicado que põe em xeque suas habilidades de articulação, mesmo com a própria base aliada. A reportagem é de Viviane Nascimento. Foram 69 votos em um universo de 70 deputados. Todos os parlamentares que compareceram votaram a favor da abertura do processo de impeachment de Wilson Witzel. Não foi uma surpresa a aprovação do pedido. A surpresa foi que até aliados do governador Wilson Witzel votaram a favor da abertura do inquérito. Apenas um deputado se absteve. O governador Wilson Witzel não conseguiu, ao longo do seu mandato, desde 1º de janeiro de 2019, criar um governo estável. E essa falta de estabilidade, a falta de interlocução, sua violência permanente contra as populações, fez com que desdobrasse nos últimos tempos toda a crise vinculada a acusações de desvio de dinheiro público. O presidente da Alerj, André Siciliano, teria a prerrogativa de decidir pela tramitação do processo, mas optou pela votação coletiva. Membros da base aliada do governador justificaram seu voto alegando a possibilidade de defesa de Witzel. Até mesmo deputados presos por corrupção recentemente na Operação Furna da Onça apoiaram a abertura do processo. Eu vou agir em cima daquilo que tiverem os autos do processo, né? Porque eu não quero que ninguém sofra o que eu sofri e da forma que eu sofri. Então, meu voto é sim. Para a oposição, as fraudes durante a pandemia foram o ponto final de uma política que tem sido desastrosa desde o início. O governador Wilson Witzel vem estimulando execuções sumárias, desrespeitando a Constituição e fazendo com que a nossa polícia se tornasse a mais violenta de todos os tempos. Em segundo lugar, não respeitou a lei orçamentária, não investiu o mínimo em saúde, educação, ciência e tecnologia, áreas fundamentais. Em terceiro lugar, agora, durante a crise, ele comete um erro crasso.
deixa que esquemas se desenvolvam em várias áreas, especialmente na Secretaria de Saúde, atrasando obras, atrasando hospitais de campanha, enquanto pessoas morrem precisando de atendimento hospitalar durante o coronavírus. E, por fim, a reprovação das contas do governador no ano de 2019 pelo Tribunal de Contas do Estado. Esses elementos são elementos que, aliados, uma política desastrosa, uma relação extremamente conflituosa com a própria Assembleia Legislativa, fazem um caldo muito consistente para que esse impeachment avance. O educador popular Aércio Oliveira cita a briga com o governo federal e a inabilidade política de Witzel como elementos para essa situação. A imprensa já coloca, ninguém confirma, mas parece que nessa semana um assessor do Witzel começou a ameaçar alguns deputados com dossiês. Ou seja, mostra que ele tem uma inabilidade para seguir o jogo da política democrática, com decoro, com respeito ao diálogo, isso já é um problema, e mesmo na vala comum da política, onde os escroques da política se movimentam, ele também tem essa dificuldade. O processo até que se confirme o impedimento é longo, muita coisa pode acontecer no caminho, inclusive o Witzel conseguir elementos para reverter esse quadro. A própria abertura do processo pode ser interpretada como uma tentativa da Alerj de melhorar a imagem da casa depois de sucessivos escândalos. O certo é que esse é mais um capítulo na crise institucional que vem dando a tônica da história recente do Rio de Janeiro. É isto que marca, mais uma vez, a nossa tragédia cotidiana no estado do Rio de Janeiro. Mais um governador envolvido em escândalos e com um fato novo, um governador que vai ter um processo de impeachment, o que nunca aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Prova que não é botando militar, botando pessoas oriundas do sistema de justiça, que vai resolver as nossas disfuncionalidades, anomalias do sistema político da democracia formal. Não é isso que resolve. O Tribunal de Contas da União determinou uma auditoria nos gastos de cartões corporativos da Presidência da República. O TCU vai avaliar pagamentos sigilosos feitos de janeiro de 2017 no governo Temer até agora. O tema foi levado ao plenário do Tribunal de Contas da União pelo ministro Vital do Rego, relator de 4 pedidos de auditoria sobre os cartões. Um levantamento realizado por auditores do TCU aponta que a despesa da Presidência da República subiu mais de 90% neste ano em comparação a 2016. Já o portal da Transparência revela que o governo Bolsonaro gastou em média R$ 709 mil por mês. O pico dos gastos foi de quase R$ 2 milhões num único mês. Bolsonaro disse que iria evitar gastos excessivos do dinheiro público, mas na prática isso não está acontecendo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou hoje que a medida provisória que permite ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, escolher reitores de universidades e institutos federais sem eleição é inconstitucional. Uma consulta pública também condena a medida. A consulta pública no site do Senado Federal mostra que mais de 70% dos brasileiros reprovam a medida provisória. O texto publicado ontem pelo governo Bolsonaro dá aval ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, para escolher reitores temporários de universidades e institutos federais durante a pandemia. Segundo o MEC, até o fim deste ano, terminam os mandatos de reitor em 20 instituições federais. Educadores, movimentos estudantis e parlamentares repudiaram o texto. 8 partidos já pediram ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a medida por desrespeitar a autonomia das universidades e violar a democracia. Já uma comissão externa da Câmara, que acompanha os trabalhos do MEC, pediu ao Congresso Nacional que devolva a MP ao governo. É a segunda vez que Jair Bolsonaro tenta alterar regras para a escolha de reitores e pró-reitores de universidades e institutos federais. Após pressão, uma MP semelhante editada no ano passado não foi votada e perdeu a validade.
Políticos e trabalhadores criticam a privatização do setor administrativo dos portos de Santos e São Sebastião, em São Paulo. Alertam que, assim, o Estado não terá mais nenhum controle e uma das consequências pode ser o desemprego. Veja na reportagem de André Gianocari. A privatização do setor administrativo dos portos de Santos e São Sebastião começou em maio. O primeiro passo foi a contratação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social pelo Ministério da Infraestrutura. O Porto de Santos é um porto privatizado. O que tem que se entender, o que estão se querendo é entregar o controle administrativo do porto, ou seja, a parte operacional. Desde a 8.630 de 93, já está na mão da iniciativa privada através de concessões de espaço e operações portuárias. O que se coloca hoje é tirar o Estado enquanto um ente regulador desses contratos, desses processos de arrendamento, que isso pode criar um monopólio privado e fazer com que o Porto de Santos seja o porto somente de uma única empresa. Juntos, os dois portos movimentaram mais de 134 milhões e 700 mil toneladas no ano passado. Só o Porto Santista faturou 87,3 milhões de reais. Uma lucratividade que enche os olhos do capital privado. Para o Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo, o ingresso do empresariado nos portos do litoral paulista endossa a linha econômica adotada pelo governo federal. Eu imagino que o governo tem uma visão entreguista do projeto neoliberal e agora liberalismo com a extrema-direita. E isso faz com que eles tenham que gerar capital pelo capital a qualquer custo, e não buscando alternativas de desenvolvimento do Estado brasileiro para fazer valer as riquezas que a gente tem. Então, é melhor para eles não se darem ao trabalho de ter que construir algo, de produzir com aquilo que já existe, com a capacidade que a gente tem, que é mais fácil depredar o patrimônio público. Em Santos, o porto gera cerca de 30 mil empregos diretos. O vereador Chico Nogueira prevê uma onda de desemprego com a privatização. A gente vai brigar nos tribunais da justiça aí por anos, e quem sofre é a cidade, a questão do gargalo ambiental, quem sofre a cidade é a questão do gargalo que vai ocasionar o gargalo social, porque vai ter muito desemprego na cidade de Santos, da região da Baixada Santista, por conta da troca de modalidade, troca de propósito, se isso ocorrer. A pandemia do novo coronavírus tem revelado o lado solidário de muitas pessoas, mas também tem aberto espaço para que a face cruel da sociedade apareça com mais força. É o caso do racismo, que tem motivado protestos por todo o mundo. Confira no comentário de hoje do professor Ladislau Dobor. Momentos de crise, como a que vivemos hoje, fazem ressurgir movimentos extremamente belos de solidariedade, de sacrifício, né? Mas fazem também ressurgir o que há de mais podre no ser humano, né? Eu penso no racismo, a força com a qual está surgindo, né? A discriminação em geral, os preconceitos, são formas de canalizar o ódio. E ódio para grupos dirigentes pode facilmente se transformar em instrumento político, né? A gente desvia, canaliza o ódio contra partes da sociedade, né? Isso aqui é uma tragédia, né? Eu queria lembrar que nos Estados Unidos nós temos 4% da população mundial e 25% dos encarcerados do planeta, né? E em grande parte jovens negros, não é? No Brasil, a polícia mata em média 14 pessoas por dia, isso antes do coronavírus, né? E na maioria são jovens negros, né? Na realidade, o racismo, né, e as diversas formas de discriminação é um primitivismo extremamente perigoso em momentos em particular de crise. E é um combate central. Isso aqui não é só economia, né? Quando um jovem é morto,
um jovem negro de periferia, olha, a capacidade criativa, qualquer pobre desse, tá? Ele tem a mesma capacidade intelectual, o mesmo potencial criativo que qualquer um desses bilionários, certo? Você matar essa pessoa, você encarcerar as pessoas, você perseguir essas pessoas, é travar o imenso potencial de desenvolvimento que tem nesse país, né? Eu queria lembrar que a subutilização da força de trabalho no Brasil é absolutamente gigantesca, né? Quando você gera oportunidade para esses jovens, é muito mais produtivo em termos, inclusive, de segurança, do que você organizar sistemas de repressão e mobilizar o ódio, né? Deixa eu dizer que eu morei 7 anos na África, eu conheci as experiências de riqueza cultural, econômica, social, civilizatória extremamente profunda, a diversidade africana, né? Isso apareceu no livro A História Geral da África, da AT, que está online, de graça, em português. Eu fiz um artigo, vale a pena vocês lerem essa história, porque vocês vão reencontrar a riqueza do que são as civilizações africanas e, por tabela, a riqueza do que é a civilização afro-brasileira, dos seus potenciais, né? Nós temos que ultrapassar essa mesquinhez, essa idiotice. O GC de Souza tem bons trabalhos sobre isso, né? E nós temos que tomar consciência que nossos problemas não são só econômicos, são, em particular, civilizatórios, né? Sobre o tema, o professor Ladislau Dobor sugere a leitura do artigo A Redescoberta da África. É só acessar dobor.org e digitar África no campo de busca. No Rio de Janeiro, mais um flagrante de ataque de ódio. Na manhã de hoje, um protesto na praia de Copacabana em homenagem às vítimas da Covid-19 foi vandalizado por bolsonaristas. Nas areias de Copacabana, 100 covas rasas foram abertas, simbolizando as milhares de vítimas da Covid-19 no Brasil. O ato foi organizado pela ONG Rio de Paz, em protesto contra a postura do governo federal diante da pandemia. Nós estamos aqui para pedir mudança de atitude por parte do presidente da República e do governo federal como um todo. E o presidente da República precisa compreender que a nação está atravessando pelo momento mais difícil da sua história. A manifestação silenciosa foi interrompida de forma abrupta por apoiadores de Bolsonaro. Isso é terror, isso é bobagem. Um deles passa a derrubar as cruzes em homenagem às vítimas e a ofender os manifestantes. Indignado, o pai de um rapaz de 25 anos, morto por Covid, recoloca as cruzes e pede por respeito. Respeito todos, a manifestação do povo. Tem que respeitar. Então a pública tem direito também. Diante da escalada do descontrole da pandemia de Covid-19 no Brasil, o Papa Francisco mandou uma mensagem fraterna ao povo brasileiro. O Papa Francisco manifestou novamente sua solidariedade e afeto ao povo brasileiro pela pandemia do novo coronavírus em uma chamada telefônica realizada ao arcebispo de Aparecida, Orlando Brandes. A informação foi divulgada pelo Vaticano nesta quinta-feira. Trata-se da terceira ligação que o pontífice faz a religiosos brasileiros desde que o vírus começou a se propagar na América Latina. O Brasil é o país mais afetado da região e o terceiro do mundo com o maior número de mortes por Covid-19. A América Latina registrou 1,5 milhão de casos e mais de 71 mil mortos. Cerca de 40 mil deles no Brasil. O Papa conversou também com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e também com o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, para expressar sua solidariedade. Durante a conversa com Brandes, o Papa contou que reza por todos os brasileiros e que acompanha com atenção as notícias do Brasil. Francisco enviou também uma benção a todos os brasileiros. O seu jornal de hoje termina como o Papa Francisco, prestando solidariedade e afeto ao povo brasileiro, aos familiares dos mais de 40 mil brasileiros que foram vítimas do coronavírus. Uma boa noite a todos e a todas. Amanhã nós seguimos na luta por direitos humanos e democracia.